igreja relevante é uma igreja que trabalha lá no íntimo, no coração. É uma igreja que confronta e cura o mais íntimo do nosso ser, a nossa alma, o nosso coração, redefinindo as nossas expectativas. Uma igreja relevante é uma igreja realmente atenta a esta realidade. Lá em Lucas, capítulo de número 24, peço a paciência dos irmãos, do verso 13 em diante, é uma passagem para mim assim, é um dos textos mais lindos que eu tenho na Bíblia. Que nós temos aqui, que mostra um encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Extraordinário. O que Jesus nos ensina aqui e nos mostra que como igreja devemos ser e fazer, para mim realmente é muito interessante, relevante e tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia que iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar, meus queridos? Vou pedir para os irmãos, vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Eu queria que essa palavra realmente falasse profundamente ao nosso coração. Eu vou orar por isso, para que Deus nos prepare, para que Deus fale profundamente ao meu e ao seu coração, e que possamos sair daqui realmente transformados, edificados, diferente de quando nós entramos. Oremos. Ó Pai bendito, estamos na Tua casa esta noite de oração, de louvor, de adoração. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz.
para te louvar, para te glorificar, Senhor, através de nossas orações, cânticos, através do nosso ato de adoração público. Ó Deus, no momento que abrimos o texto sagrado, peço ao Pai que o Senhor sonde os nossos corações. Essa noite que vamos falar, Senhor, de um tema tão pertinente, necessário, relevante, Senhor, que, ó Pai querido, possamos sair daqui, ó Deus, com o coração impactado, Senhor, transformado. O Senhor é o Pai que sonda a nossa vida, que conhece, Senhor, mais fundo do nosso coração, possa falar essa noite, Senhor. O Senhor conhece as nossas frustrações mais profundas, as nossas angústias, os nossos conflitos. Assim como aqueles discípulos, Senhor, foram impactados por aquele encontro, ó Pai, possamos sair daqui impactados, pois estamos aqui, Senhor, diante do nosso Senhor e Salvador, o mesmo Jesus de Emaús, e que esta mesma palavra, Senhor, possa atingir, Senhor, a necessidade mais profunda, Senhor, da nossa alma, aqueles anseios mais latentes, ó Deus, que só Tu conheces. Cura, Senhor, o nosso coração essa noite, possamos ser confrontados, e a Tua palavra, Senhor, que é uma espada de dois gumes, possa, ó Deus, rasgar a nossa alma essa noite, e realmente não seja apenas um encontro para crescer, ó Deus, no acúmulo de conhecimento, mas seja um encontro de transformação, de confrontação e de muitas bênçãos que certamente o Senhor há de derramar na nossa vida esta noite. Tem misericórdia, Senhor, do pregador que é um vaso de barro, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome, pois é em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos de um texto profundo, e para mim, do que diz respeito à mudança, à transformação de vida, é o trecho mais profundo que nós temos na Bíblia, porque você tem aqui um exemplo completo de como o nosso Senhor Jesus Cristo trabalha na nossa vida, de como Ele quer restaurar a sua vida, de como Ele conhece profundamente o nosso coração, e como Ele conhece profundamente todas as nossas frustrações, e Ele quer e vai agir na vida de cada um. Esse encontro aqui é extraordinário. Precisamos entender o contexto, o que estava realmente acontecendo, porque só assim nós vamos entender o que Jesus está fazendo. E Ele, quem sabe, pode fazer nessa noite, na minha vida, na sua vida, uma obra extraordinária. Uma igreja realmente relevante deve nos levar a fazer algo que eu creio que é assim essencial para a nossa vida cristã. Se Deus não fizer isso na minha vida, na sua vida, de que adianta? Nós vamos ser meros religiosos. Nós vamos ficar domingo após domingo nos encontrando para fazer algo que de repente traz alguma experiência interessante, tomando cuidado, como eu disse. Por um lado, nós não queremos que anular as emoções no nosso ato de adoração, mas não queremos também ser guiado pelas emoções. Eu queria que essa noite a palavra de Deus fosse no mais profundo do nosso coração, curasse a nossa alma e transformasse as nossas emoções, que precisam também ser curadas. Uma igreja relevante deve fazer o que nós chamamos de self-assessment. É um termo que é usado na área do aconselhamento bíblico. Quando, por exemplo, a nossa igreja presbiteriana é uma igreja que leva muito a sério essa área. Tem um curso de pós-graduação lá no Mackenzie, e você vai aprender a fazer o self-assessment. Estudei durante 2 anos lá sobre isso. Coisa que eu nunca vi na área da psicologia, e nenhuma área da ciência do comportamento. Porque a ciência do comportamento, ela consegue detectar algumas anomalias no nosso comportamento, mas ela não tem as ferramentas que Deus nos oferece, que irão tratar das questões mais profundas da alma, porque ela nega a existência do transcendental, do imaterial, do espiritual. E muitos dos nossos comportamentos são meros reflexos de uma questão mais profunda lá dentro.
E o self-assessment é a ideia que cada um de nós, como instrumentos, com os instrumentos que Deus nos dá, através da exposição da sua palavra, do confrontamento que a palavra de Deus, que ela ilumina, que ela é uma espada que vai até o fundo do nosso ser, ela nos mostra como um espelho aquilo que precisa ser mudado. E o nosso comportamento, como Paulo diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O grego lá é metanoia, de dentro para fora. Uma igreja relevante é uma igreja que confronta a nossa vida, coloca diante de nós um espelho e nos mostra quem realmente nós somos, e que Deus quer mais mudança, transformação, quer tirar de nós algumas tristezas, algumas frustrações profundas, que nenhuma ciência do comportamento, nenhum remédio que nos vendem aí pode tratar disso. É uma coisa muito profunda na nossa alma. Existe sim na ciência do comportamento o que eles chamam de anamnese. Anamnese é um ato de relembrar os antecedentes do doente. E de fato, essa ciência é muito antiga. Os gregos, eles já tinham essa prática, né? Que é uma rememoração gradativa através da qual redescobrimos dentro de si as verdades essenciais e latentes que remontam a um tempo anterior ao da sua existência empírica. Isso aqui é muito antigo. É o ato de você entender existência empírica é experiência. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu me comporto dessa maneira? Por que eu não consigo controlar isso na minha vida? Porque eu desejo tanto fazer isso que eu sei que é algo ruim, que me faz mal. Da onde que vem isso? Da onde que vem o meu comportamento? Na Bíblia, o termo usado no contexto bíblico é aconselhamento noutético. É uma expressão, essa palavra noutético vem de noutesia, que significa o ato de pôr em mente. Duas palavrinhas, nous, que é mente, e títeme, que é pôr. É uma obra, quando a gente faz o aconselhamento bíblico, de confrontar a nossa existência para descobrir a razão, o porquê eu estou vivendo aquilo, sentindo aquilo, angustiado com aquilo, os meus medos, as minhas frustrações, as minhas tristezas. A Bíblia tem isso, gente. Isso é mais antigo do que qualquer ciência do comportamento que está se desenvolvendo nesses últimos séculos aí, quem sabe décadas. Isso é muito antigo. E a Bíblia tem isso. E é isso que esse texto nos apresenta. Sabe por quê? 2 discípulos no caminho de Emaús. O que realmente estava acontecendo aqui? É muito interessante a gente entender. A palavra de Deus nos diz que esses 2 discípulos estavam caminhando para Emaús. Emaús era um pequeno vilarejo, uma cidadela, que ficava a cerca de 10 a 11 quilômetros de Jerusalém. Era um lugar bucólico, termas de águas quentes. Sabe, tipo Águas de São Pedro? Águas de Lindóia. Cidadezinha do interior, que a banda toca na praça, lugarzinho gostoso, mas é pacato. 2 discípulos ouviram falar de Jesus, de um mestre que estava fazendo uma revolução em Jerusalém. E eles deixaram tudo para trás e foram atrás de Jesus. Caminharam com Jesus durante 3 anos. Viram os seus milagres extraordinários, as promessas, Jesus anunciando o reino dos céus, coisa extraordinária. Milhares de pessoas seguindo a Jesus, e esses 2 discípulos perdidos nessa multidão. Perdidos nesta multidão. A palavra nos diz que naquele mesmo dia, esses 2 discípulos estavam retornando no caminho em direção a Emaús. Contexto: depois de 3 anos, de ouvir coisas extraordinárias, de criar expectativas, eles viram o Senhor Jesus ser preso, julgado, pregado na cruz, morto e sepultado. Aí derrubou. Frustração, tristeza, desânimo. Eles não tinham mais perspectiva. Eles não conseguiam olhar para frente. Eles não tinham mais nem o que fazer em Jerusalém. Depois de 3 anos na capital, fazendo coisas extraordinárias, agora estão voltando para o interior para rever os amigos, a família. Quanta vergonha eles teriam que enfrentar agora. É como alguém que
empreender um grande projeto e deu tudo errado, na perspectiva ainda equivocada deles. Vamos ver isso. E agora eles estão voltando para trás. Você já teve a experiência de frustração? De algo que você alimentou lá no íntimo do seu coração, de algo que você se dedicou, que é algo que você se empenhou, abriu mão de muitas coisas por aquilo e não aconteceu, não deu certo. Naquele mesmo dia, se você olhar no verso 1, capítulo 24, no primeiro dia da semana, alta madrugada, domingo, no dia da ressurreição de Jesus, eles, depois de verem Jesus crucificado, morto, sepultado, ainda aguentaram sexta, sábado. Quando foi domingo, não tem mais nada para a gente, acabou, vamos voltar para casa. E começaram a caminhar, provavelmente final da tarde, passaram o domingo inteiro e voltaram para casa. Então o que você tem aqui? Uma coisa extraordinária vai acontecer. Jesus vai encontrar esses 2 discípulos naquela estrada, solitários, um lamentava com o outro, tristes, aquelas frustrações que eles estavam retroalimentando um com o outro. A Bíblia nos fala que Jesus chega de mansinho. É como se, naquela época era muito comum, eram pequenas viagens, 10, 11 quilômetros, né? E os dois andando, falando em voz alta da experiência de tudo que aconteceu. Que tristeza, e agora? O que vai ser da gente? Depois de 3 anos, alimentando tantas expectativas, esperanças, tudo foi sepultado com Jesus no túmulo e não tem mais nada para a gente. E eles lá voltando para casa, frustrado, como quem perdeu o emprego, como quem viu ir por ralo todas as suas expectativas e esperanças. E Jesus então ouve. Possivelmente Jesus anda alguns quilômetros ao lado daqueles 2 discípulos. Jesus ressurreto. Nós aqui já sabemos que ele ressuscitou, mas eles ainda não sabiam. Vamos reconstruir a história aqui. E Jesus vai chegando pertinho deles e vai ouvindo aquela conversa, e vai ouvindo aquela conversa. Algo extraordinário acontece. Primeiro, uma autoavaliação, gente. Nós vamos ver aqui uma autoavaliação. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, estavam debatendo, mas como que pode, gente? Eles prenderam, mataram, e agora? Discutindo. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e caminhou. Mas os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer. Alguns estudiosos acreditam assim, porque era o Cristo ressurreto. Ele já não era tão parecido com o Cristo antes da ressurreição. Alguns acreditam que foi um fenômeno espiritual, que Deus impediu deles de compreenderem. E alguns ainda acreditam que a situação dele era tão melancólica, estavam numa profunda depressão, vocês vão ver isso, que eles não eram capazes de ver nem mesmo Jesus do lado deles. Sabe quando nós estamos tão cabisbaixos, nós não olhamos para frente, e Deus já pode estar mostrando diante de nós uma solução, um caminho, uma possibilidade, uma esperança, mas a gente não vê, nossos olhos estão fechados. Não sabemos realmente qual a causa deles não terem percebido que era Jesus, mas uma dessas 3, muito possivelmente. E aí a palavra de Deus nos diz que Jesus mesmo vai começar um trabalho que a gente chama de aconselhamento noutético. Ele vai começar a fazer perguntas. O aconselhamento noutético é isso, é conduzir a pessoa, perguntas, razão, resposta. O que está acontecendo? Primeiro de tudo tem que haver uma autoavaliação. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? O que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão aí lamentando, discutindo, preocupados? O que ides tratando à medida que caminhais? E a resposta é profunda. A Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Os 2 então ouvem uma pergunta: por que vocês estão assim? Eles 2 param. E a Bíblia diz que o olhar deles era triste. A palavra entristecido no grego aqui significa melancolia, depressão profunda. Alguém aqui já experimentou momentos de depressão profunda? A tristeza mais profunda que você já teve na sua vida
um ente querido que partiu, alguma coisa que deu tudo errado. Dura às vezes um dia, uma semana, alguns meses. Depressão, meu querido, é quando isso dura anos. A pessoa não tem força para levantar da cama. Ela não quer mais viver. Depressão leva à morte. É uma doença que precisa ser tratada, precisa ser curada. A Bíblia diz que eles estavam profundamente entristecidos. A palavra lá é melancolia. É a verdadeira depressão, a mais profunda depressão. Meu querido, não tem outro meio de sairmos disso, senão o caminho que Jesus nos mostra essa noite. Não estou descartando a busca de uma ajuda com um profissional, e até alguns vão chegar muito perto do que Jesus faz aqui. Não estou descartando, já fiz séries de estudos sobre isso, muitas vezes a necessidade de buscar uma ajuda com medicação, porque depressão, ela muitas vezes surge depois de um processo contínuo de estresse, de uma pressão muito grande, frustrações profundas, e há alterações neurológicas, que há necessidade sim, muitas vezes químicas, de medicações para dar o start, para recomeçar. Agora, a gente vai escolher, ou vamos ficar eternamente dependendo disso, ou vamos aproveitar o momento que há um start lá dentro e como vamos tratar da causa do problema. Aqui ainda não era o caso de um tratamento com medicação, mas não descarte isso em alguns casos. Mas o ponto para nós aqui, que nessa autoavaliação, Jesus começa a fazer perguntas. Por que que vocês estão entristecidos? É interessante que quando nós lemos e acompanhamos a resposta deles para Jesus, fica até ridículo, né? No verso de número 18, um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu: Tu és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignores o que aconteceu? Você está entendendo a situação tão patética? Eles estão diante de Jesus, e eles não estão reconhecendo Jesus, eles estão questionando. Você não está sabendo o que aconteceu, não? E olha o que Jesus diz no verso 19. Não. Quais coisas que aconteceram? Conta para mim que eu não sei. Claro que Jesus sabia, gente. O que aconteceu foi a morte dele mesmo. O problema é que Jesus não quer que a cura seja superficial. Jesus quer chegar na causa. Aí ele pergunta: me conte a causa da sua tristeza. Vamos lá, mais profundo, na raiz do problema. A situação mais patética que nós temos na Bíblia: 2 discípulos repreendendo a Jesus. Você está por fora, você não sabe o que aconteceu? O próprio Jesus: não, me conta. Não sei o que aconteceu, né? E ele foi crucificado, né? Ressuscitou. E aí então eles começam a contar tudo, né? Olha, o que aconteceu com Jesus o Nazareno? Falando para o próprio Jesus. Ele era um varão profeta. Eu imagino Jesus: é mesmo? Ele era um varão profeta, hein? Ele era poderoso em obras. E ele era poderoso em palavras. E diante de Deus de todo o povo. Jesus só lá. Vai tirando daí de dentro. Aí ele continua: olha, e os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram ele para ser condenado à morte e o crucificaram. Jesus não diga. Fico imaginando. Gente, olha, deve ser a cena mais assim patética do mundo. Mas tudo bem, Jesus foi dando corda. Jesus é paciente. Ele não tem pressa. Está diante do óbvio. Depois disso, eles continuam. E é aí que a coisa começa a pegar. Verso 21, eles dizem: ora, nós esperava. Expectativa. Esperança. Eles tinham algumas esperanças, algumas expectativas que foram frustradas. Nós esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel. Todo mundo sabe que havia sim, naquela época, muitos discípulos que tinham uma expectativa equivocada de Jesus, que esperavam uma redenção do Estado, da nação de Israel, e que o Messias prometido, segundo expectativas equivocadas, ele ia sentar num trono e governar, como na época de Salomão e Davi. Eles esperavam isso, percebe?
Percebe que de repente, muitas das nossas tristezas e melancolias, quando fizermos uma verdadeira amnésia, nós vamos descobrir que nós tínhamos expectativas e esperanças equivocadas. Nós estávamos esperando uma coisa que Deus nunca prometeu. Alguém te prometeu, mas Deus não. Deus nunca prometeu isso. Restauração da nação de Israel. Eles estavam equivocados. A restauração era muito mais profunda, muito maior. Era da inauguração do reino espiritual, que não se restringia a uma nação de Israel, mas a um mundo que seria redimido, todos aqueles chamados, eleitos, escolhidos. A coisa era muito maior. Na verdade, a visão deles era obtusa. E é uma palavra que Jesus vai usar para eles aqui. Nós esperávamos. Segunda, mesmo diante de fatos e evidências, a cegueira muitas vezes que nos traz, a tristeza, a melancolia, nos impede de ver sinais de que Deus está agindo na nossa vida. Que nem tudo acabou. Que há luz no fim do túnel. Eles dirão assim no verso de número 22. Olha, é verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam. Foram lá de madrugada e falaram que o corpo não estava lá, voltaram dizendo ter visão de anjo, afirmaram que ele vive. É verdade. Oxe, irmão, é verdade. Não está colocando na balança esta verdade. Muitas vezes, verdades bíblicas que nós ouvimos aqui, lemos em casa, domingo após domingo, durante anos da nossa vida, deveriam ser relevantes para nós, para nos ajudar como uma alavanca a nos levantar. Eles tinham uma grande verdade, Jesus ressuscitou. Só que eles não levaram em conta isso, não acreditaram naquela verdade, não viveram as implicações daquela verdade, eles não absorveram aquelas verdades. Muitas das nossas frustrações é porque as verdades entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Porque se eles tivessem realmente sido impactados por essa verdade, eles não estavam voltando para o caminho de Emaús. Eles não estavam tristes nem deprimidos. Então veja, expectativa equivocada, má compreensão das verdades de Deus, de fatos, de evidências. E ele continua dizendo no verso 24, a terceira: de fato, olha lá, existem verdades e fatos diante dos olhos deles, e aquilo não mudou nada da realidade. Eu não tenho dúvida, gente, que muitas das nossas tristezas, não todas, existem experiências profundas, difíceis, e que devemos caminhar juntos para superá-las, mas vamos olhar as verdades de Deus, os fatos que estão diante de nós. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão, olha só, do que disseram as mulheres, e não viram Jesus. Então Jesus vai fazer esta autoavaliação. Pergunta é lançada: me conta por quê? E eles começam a mostrar suas expectativas frustradas, as verdades que eles estavam ignorando, os fatos diante deles. E aí então Jesus vem finalmente, confronta o coração. Jesus é um pouquinho duro, mas necessário para acordar, sabe? Às vezes tem que fazer isso com a gente, e faz isso com a gente. Então lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Nécios. A palavra nécio significa literalmente obtuso. Vocês estão com os olhos fechados. Vocês não estão vendo na perspectiva de Deus as experiências e o que você está vivendo na perspectiva de Deus. Você está vendo uma perspectiva humana, obtusa. Muitas das nossas frustrações é porque nós não olhamos com os olhos de Deus, da palavra, das verdades reveladas. Nós olhamos com os nossos olhos limitados, obtusos. É isso que ele está falando, nécio, de mente, visão, obtusa. Tardos de coração. Coração tardo é aqueles que demoram para crer, para assimilar as verdades de Deus. A Bíblia fala muito daqueles que são tardios em crer. Eram discípulos que eram crianças na fé, que precisavam crescer espiritualmente. E quem sabe as experiências que Deus está permitindo na nossa vida, elas têm um propósito que é óbvio, eu sei que é esse propósito: nos fazer crescer. Antes de tudo, crescei, diz o apóstolo.
na graça e no conhecimento. Tudo coopera para o nosso bem. Qual é o nosso bem no contexto de Romanos? Para sermos transformados à imagem de Jesus. O Senhor está moldando e trabalhando através das nossas frustrações para nos levar no caminho da maturidade e crescimento espiritual. E não tem atalho, gente. Crescer dói. Fisicamente, quando somos crianças, eu me lembro da dor do crescimento. Alguém diz, médico, no ortopedista, mas está doendo. Toda noite ele diz, médico, no ortopedista, mas está doendo. Toda noite ele diz que dói a perna. Tira o raio-x, vamos fazer ressonância, tem alguma coisa na perna desse menino. Aí o médico, filho, ó, isso é dor de crescimento. Você não teve quando era criança? Aí eu lembrei, falei, é verdade. Aí o segundo já, filho, é assim mesmo, dói para crescer. Crescer espiritualmente dói. Machuca. Rasga a gente por dentro muitas vezes. Tem hora que a gente fala que nós não vamos aguentar. Clame, ore como salmistas. Até quando o Senhor não aguenta mais? Derrama perante o Senhor a vossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vós. Deus está fazendo uma obra na sua vida. E aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia da volta final. O dia final. Dói, Ele rasga a ferida, abre a nossa alma e entra lá e cura e tira coisas que precisam ser tiradas, nos confronta, nécio e tardos de coração. Isso tinha que acontecer. E aí, meus queridos, Ele vai fazer algo extraordinário. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes uma série de frases de autoajuda. O que expunha? Expunha-lhe o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Meu querido, nada substitui uma exposição clara, precisa, relevante, impactante da palavra de Deus, que é a espada, que é a palavra viva e eficaz, que transforma o nosso ser, que é o alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nada substitui a exposição, porque é terapêutica. O Espírito Santo fala no nosso coração, abre o nosso entendimento, revela coisas profundas do nosso ser. As nossas frustrações, as nossas tristezas serão curadas nessa hora, através da exposição da palavra. Por isso não podemos negligenciar esse meio maravilhoso que Deus tem de trabalhar em nós. Quando nós deixamos de estar num culto para ouvir a palavra de Deus, aquele dia Deus tinha uma palavra no seu coração, aquele dia podia ser que Deus ia fazer algo na sua vida, negligenciei. Quando eu deixo de orar, de ler, de usar os meios que Deus me deu, às vezes Deus vai ter que usar outros meios mais duros e mais dolorosos para nos ensinar o que num domingo de escola dominical eu iria aprender, meditando na palavra de Deus. Algumas coisas Deus usa assim na nossa experiência, na nossa vida. A vida ensina, mas nós cremos num Deus que governa a nossa vida. Então eu creio que é Deus que nos ensina através das nossas experiências, das nossas frustrações, porque isso amadurece, nos faz crescer, até que chegamos à estatura completa de Cristo. E Jesus confronta: vocês são tardos e nécios de coração. E Ele expõe a palavra de Deus. Algo extraordinário acontece nessa hora. Começa um processo de restauração. Enquanto Jesus termina aqueles 11 quilômetros, Jesus vai mostrando as verdades bíblicas. E nessa hora você vai ver logo em seguida, isso opera. A Bíblia diz que eles vão perceber mais à frente que enquanto Jesus falava, ardia o nosso coração. Não é uma palavra morta, é uma palavra viva, que tem um poder de restaurar a sua alma. Como diz o salmista, ela é alimento, ela restaura a nossa alma, ela é luz, é lâmpada, e ela tem um poder restaurador. E ali, meus queridos, depois daquela exposição, vai ter um tempo de comunhão. Não é uma coisa intelectual ou meramente espiritual que fala o nosso coração. É necessário esse tempo de comunhão, de vida, de fortalecimento
em comunidade. Olha que coisa linda, a palavra de Deus nos diz que conforme eles se aproximavam daquela pequena aldeia, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, o papo devia estar bom. Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, final de domingo. E ele entrou para ficar com eles. Então o Senhor Jesus, ele não quer só trazer alguns ensinamentos e eu vou seguir minha vida e tocar o barco. Se Deus está falando com o seu coração essa noite, não falar alguma coisa para você, Deus quer ficar com você. Deus quer permanecer com você. Deus quer ter uma experiência de comunhão. É a experiência de tabernacular conosco. É aquela experiência que no passado eles tinham de entrar num tabernáculo com Deus. É quando o Senhor Jesus revela a sua glória no monte, e Pedro estava presente, e Jesus se revelou para eles, e aí eles disseram assim, vamos fazer um tabernáculo aqui, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar aqui porque está muito bom. Deus tem mais do que só informações e verdades, que é muito importante, que vai redefinir a nossa vida. Ele vai agora fortalecer para a gente praticar aquilo. Você pode entender tudo o que está sendo dito aqui essa noite. Se você sair por aquela porta e continuar tocando a sua vida sozinho, você não vai conseguir. Você precisa da comunhão da igreja, do fortalecimento do povo de Deus, estar presente em comunhão. E ali houve uma reunião. Os três sentaram na mesa, como diz o texto sagrado. Eu vou continuar aqui lendo, não coloquei no telão, logo após o verso de número 31, para a gente fechar. O que acontece? Acontece que a palavra de Deus nos diz, ele constrangeu, ficou com eles, e no verso de número 30, o que acontece? E quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e o partiu, dizendo... Não era Santa Ceia, eu faço isso já automaticamente. Muitos dizem que isso aqui é Santa Ceia, não é Santa Ceia. Era uma prática judaica, de na hora de fazer a oração, eles pegavam um pão na mão e rasgavam o pão orando a Deus, agradecendo. Graças, Senhor, por esse alimento. Era confraternização, não era Santa Ceia. O partir do pão aqui é confraternização, é comunhão. É um momento ali de intimidade. E ele faz aquilo, naquele momento caiu a ficha. A Bíblia diz que abriram então seus olhos, e eles reconheceram, e Jesus então foi embora. E logo em seguida, olha o que eles vão dizer. Na mesma hora, eles vão se levantar. E eles entenderam que Deus tinha algo mais para eles. E eles irão voltar para Jerusalém. E serão ainda instrumentos nas mãos de Deus. A Bíblia nos diz que eles reconheceram que era Jesus. E eles chegaram a dizer assim, olha, porventura não ardia o nosso coração enquanto ele falava no caminho e expunha as escrituras? Verso 32. E na mesma hora, diz o texto, levantaram-se, voltaram para Jerusalém, encontraram reunidos os 11, e entraram no meio deles, disseram, Jesus ressuscitou, e encontraram com Simão, e contaram tudo o que acontecera no caminho, e como foi por eles reconhecido no partir do pão. Isso é uma verdadeira restauração. Primeiro levanta a questão, confronta o problema, expõe as Sagradas Escrituras, fortalece na comunhão, e a gente cresce espiritualmente fortalecido, e continuamos a nossa caminhada. Que coisa maravilhosa. Você tem experimentado frustrações na sua espiritualidade? Você tem experimentado realmente desânimo, tristeza, vontade de abandonar tudo, jogar a toalha, desistir da vida muitas vezes em comunidade? Nós estamos vivendo a era dos desigrejados. As pessoas saem porque tiveram frustrações dentro da igreja. E a gente esquece que na igreja tem pessoas como você e eu, pecadores, imperfeitos. Mas é aqui que Deus está. É aqui que Deus trabalha. Será que não chegou a hora de nós fazermos como foi feito ali? Descobrir a causa. Por que eu estou frustrado? De onde vem essa tristeza? Será que eu criei algumas expectativas equivocadas? Vamos tratar do coração, do íntimo. Uma igreja relevante deve nos levar a fazer uma autoavaliação. Deve nos confrontar com a palavra de Deus. E por fim, meus queridos, tem que nos restaurar. A mensagem da palavra de Deus, ela não deve apenas nos levar a uma autoavaliação, mas deve nos confrontar e mostrar o caminho de saída. Fortalecer. É para isso que nós estamos aqui essa noite. Vamos fazer uma autoavaliação das nossas frustrações e tristezas e buscar ajuda? Feche seus olhos.
Quando os irmãos do louvor vêm à frente, eu quero orar com você e por você. Que você coloque a sua vida na presença de Deus. Quem sabe essa noite o Senhor quer fazer uma obra no teu coração. Oremos. Senhor, tu sonda e nos conhece. Conhece o nosso levantar e o nosso sentar. Conhece todo o nosso ser. Nada está oculto aos teus olhos. As nossas frustrações mais profundas, Senhor. A nossa melancolia, a nossa tristeza. De experiências difíceis, sim, que muitos de nós, porventura, estamos enfrentando, Senhor, nesta vida. Mas só Tu, ó Pai amado, pode nos mostrar o caminho para sairmos disso. Ajuda-nos, ó Pai, nessa nossa autoavaliação. Aonde foi, ó Deus, que caímos, Senhor? Precisamos voltar. Quem sabe essa noite, alguém que se afastou da comunhão do Teu povo, é oportunidade para retornar, Senhor. Quem sabe essa noite, alguém com coração triste, endurecido, pelas duras experiências dessa vida, é noite de cura, Senhor, de quebrantamento, de transformação. Que a nossa igreja seja um espaço terapêutico, Senhor, de cura da alma, das emoções, de transformação de dentro para fora, da verdadeira metanoia que a Tua palavra nos dá, transformando através da renovação da nossa mente, e possamos crescer à estatura de Cristo. Sejamos homens e mulheres maduros, preparados para Te servir, preparados para toda boa obra, como vasos de honra para a Tua glória, Senhor. Levanta aqui, Senhor, o Teu povo, aquele que está abatido, desanimado, desvenda os nossos olhos, faz-nos ver as promessas maravilhosas, esse Deus que está conosco e que ninguém poderá ser contra nós, desse Deus, ó Pai, que tem planos extraordinários na vida de cada um aqui. Precisamos nos entregar totalmente e deixar que o Senhor faça a obra na vida de cada um, Senhor. Cura a nossa alma, enche-nos de fé, de esperança, de vida, como fizeste com aqueles discípulos em Emaús, que retrocederam 180 graus, uma verdadeira conversão, mudança de vida, de atitude, e voltaram para o meio da igreja, da comunhão e com o Teu povo em Jerusalém para Te servir. É em nome de Jesus que eu faço essa oração. Olhe por mim, ore por cada um de nós, Senhor, e opere na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.